seja muito bem-vindo a mais esse podcast, isso mesmo, direto dos estúdios da Mediação Tecnológica da Seduc Rondônia. Muito bem-vindo, mas antes, deixa teu coraçãozinho aí, para nós, vamos ficar felizes. Compartilha esse podcast para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse bate-papo. E, se você não ativou o sininho, a hora é agora, isso mesmo. Tem tanto podcast bacana, tem tanta live, webinar, e aí você vai ter acesso, vai receber no seu celular, vai poder assistir ali juntinho com a gente. Já ia esquecer de falar. O chat está aberto, deixa teu recadinho aí, que pode ser uma pergunta, pode ser um elogio. Elogia, gente. Pode ser uma crítica. E aí a gente te responde depois, tá? Se você mandar um elogio para mim, eu vou mandar um coração para você. E aí a gente fica numa boa, tá bom? Se você fizer uma pergunta e eu souber responder, eu respondo. Se não, os nossos convidados aqui respondem. Tá bom, gente? Então vamos começar. Hoje esse podcast é muito importante e aqui comigo nessa mesa, como vocês estão observando, tem 3 pessoas, certo? E eu vou apresentá-las para vocês agora. Aqui do meu lado direito, a doutora Maria Del Pilar. Tudo bem, Maria? Tudo bem. Prefere que chame de Maria? Pilar? Prefiro que me chame de Pilar. Pilar. Pronto, doutora Pilar. Pilar. É um prazer estar aqui neste podcast com vocês, estar aqui em Rondônia, estar aqui com o FAPERO, estar aqui com todos vocês e também de compartilhar este tempo e poder falar de tecnologia, inovação e pesquisa. Muito bem. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos. O doutor Paulo Haddad é presidente da FAPERO, está aqui conosco também. Tudo bem, Paulo? Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado. Agradecendo aí ao nosso governador Coronel Marcos Rocha, à nossa secretária da Educação, Ana Passini, e você, muito especial, Dani, uma parceira bastante especial, como eu disse, principalmente por nos ceder aqui um espaço da casa para poder levar. Mas a gente está muito de olho no seu público, na sua meninada, porque é ela que pode transformar tudo isso num futuro muito promissor que nós temos. Então, eu agradeço a oportunidade. Vamos falar um pouco de ciência. Vamos falar. Aqui do meu lado esquerdo, doutor Alex. Conheci hoje o Alex, gente, já vou falar, que eu posso que eu esqueça, né? E parece que eu já te conheço há algum tempo. Eu falei, você é de Rondônia, né? Eu acho que eu já cruzei com ele por aí em algum momento. Não foi seu aluno? Rapaz, tu me chamou de quê agora, né, Paulo? Não, ele é novinho, barbado desse jeito? Novinho. Não, a amizade acabou agora, nesse minuto. Isso não é possível. Tudo bom, Alex? Tudo bem, Dani? Esquece o que ele falou. Então. Não, leva na brincadeira. Não, então, eu estou muito obrigado pelo convite, estar aqui, pela oportunidade de falar com o teu público jovem, que, como disse, é ele que muda o planeta, é ele que muda a sociedade. Paulo colocou muito bem, é ele que se informando e aprendendo sobre a ciência, sobre tecnologia, sobre o que efetivamente a gente pode fazer é que a gente consegue mudar a sociedade e preservar essa Amazônia, né, que nos é tão cara. É verdade. Gente, nós estamos no primeiro dia de um evento, que na verdade é um simpósio que está acontecendo aqui no estado de Rondônia, e é o primeiro simpósio que a FAPERO organiza, não é isso, Paulo Haddad? Acredita nisso? Essa mocinha tão nova, de 12 aninhos, a FAPERO, que foi criada em 2011, instalada em 2012, e só no final de 2013 é que teve seu primeiro orçamento para começar a andar no sistema de CTI, como nós chamamos, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela trilha esse caminho, é uma agência, no fundo a Fundação é uma agência de fomento, né? Nós contribuímos para a formação de recursos humanos em alto nível, seja apoiando eventos, como o próprio simpósio. Esse simpósio traz essa história toda da FAPERO, esses últimos 10 anos de pesquisas, de formação de recursos humanos, para que a gente tenha um estoque de conhecimento suficientemente bom e que nos permita desenvolver boas pesquisas Hoje que melhorem a sociedade. Hoje é o primeiro dia. Quantos dias são no simpósio? São só 2 dias. 2 dias, o dia todo. O dia todo, intenso, palestras, apresentações, bastante intenso. Foi aberto à comunidade? Como foi a da Pilar, como já foi a do Alex, que estão aí com a gente conversando, visitando laboratórios, em especial agora aqui no laboratório da mediação tecnológica. Esse evento foi aberto à comunidade, Paulo? Esse evento foi aberto à comunidade. Ele procura atender exatamente esses 2 públicos. Um é o do meio acadêmico, né, o pesquisador, o cientista, de forma geral, aí
das diversas instituições de ciência e tecnologia do nosso estado, mas também a sociedade civil que tem interesse no segmento, né? E aí a Pilar e o Alex vieram para o simpósio. Você viu que legal, cara? Assim, desculpa, eu abri hoje falando que eu estava no lugar que eu gostaria muito de estar. Eu me sinto muito honrado, muito feliz e realizado com o trabalho que minha equipe fez, né? Uma meninada campeã. Nós contamos aí com a visita da Pilar. Estava na Espanha, chegou e já veio direto para Rondônia. Direto, eu cheguei no dia 25 à tarde e no dia 26 peguei um voo para vir para cá. Então foi direto. Você já tinha vindo a Rondônia? Não, primeira vez e eu agradeço. A Amazônia já tinha vindo? Sim, a Amazônia sim. Eu conheço a Pará, a Amazônia, mas nunca vim para a Rondônia. Eu já pedi várias vezes, Paulo, que eu gostaria muito de ver o ecossistema de inovação, porque eu já tinha lido e algumas coisas conhecidas, que era rico, que era bondadoso, e eu fico feliz quando o Paulo organizou este evento e me convidou para vir para cá. Ela, fala a verdade, ela aceitou de pronto, imediato? Eu pedi para ele. Ela pediu para vir. Que honra, Paulo. Você pensa se a gente Aí tá você falou o feliz. quê? Vou pensar. Nossa Senhora. Eu falei, vou pensar, já pensei. Aceitou Um na- minuto. Nossa, que E legal. na sequência, nós demos muita sorte, porque aí nós estávamos numa discussão nós temos um programa com a Unir, voltado para mineração, com o professor Vanderlei Bastos. E aí, conversando diversas situações de ciência, falávamos sobre biodigestor e a possibilidade de biogás, energia e até mesmo eletricidade, aí, né, energia de forma geral, gerada a partir de biodigestores e tal. E ele falou assim, eu vou receber a visita de um colega pesquisador sueco que transita aí... Que é o Alex. Que é o Alex. Esse aqui. Aí brilhantemente, está aqui o nosso diretor de inovação, ele falou assim, Paulo, e se a gente convidasse o Alex? Eu falei, e ele vem? Ele falou, eu já convidei. Eita, é desse preço. E o Alex veio. Mas assim, Muito para legal. contextualizar nosso público, quem é Pilar? Quem é você, Pilar? Quem sou eu? O que você faz, Pilar? Eu sei que você veio da Espanha e chegou em Rondônia Exato. agora. Eu, há 5 anos, quase 5 anos que estou morando aqui no Brasil. Eu sou a representante da Espanha no Brasil em ciência, tecnologia e inovação. Então, meu alvo, meu objetivo é procurar fazer essa pesquisa entre os dois países. Pesquisa que tem que ser apoiada pelas agências de fomento, tanto do Brasil como da Espanha. Esse é meu papel, meu objetivo aqui no Brasil. Sim, sim. E aí no simpósio, a senhora veio para falar sobre inovação. No simpósio eu falei sobre a possibilidade de colaboração entre estes dois países, entre Brasil e também, não só com a Espanha, com a Europa. Então, esse é meu objetivo, que as pessoas conheçam, estejam prontas para fazer essa colaboração, porque a gente tem acordos assinados aqui no Brasil, com o FINEP, com o CONFAP, para apoiar essa pesquisa em colaboração com a Espanha. Que bacana, Pilar. E o Alex, ele vem então para o simpósio também, a convite, né? Um convite aí que já Muito legal. pelo seu diretor, não é isso, Paulo? Isso. E ele de pronto aceitou, você aceitou logo, Eu Alex? aceitei logo, aí eu agradeço também que convenceram a pedir pelo menos a Mas passagem, Alex, né? me fala, você não é de Rondônia? Não sou de Rondônia. Eu tenho minha carreira toda foi na UFRJ, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar um bom tempo na Suécia, no Centro de Competência em Biogás, é um dos principais centros europeus, acho que é o principal centro na Europa. E aí eu tive a oportunidade de aprender bastante sobre toda a cadeia de negócio de biogás, porque eu sou biólogo, trabalho como é que eu faço o biogás render mais biogás ser produzido. Mas isso não é suficiente, porque tem uma característica muito interessante dos suecos, que eles fazem a pesquisa beneficiar diretamente a sociedade, e esse link é pouco comum em muitos países. Acho que até mesmo Espanha não está tão madura quanto poderia, e a Suécia ela se destaca quanto a isso, os países escandinavos. E aí quando eu, ainda professor da UFRJ, fui cedido a trabalhar em São Paulo, aprovamos um projeto para avaliar o potencial de árvores cortadas, árvores
de manejo amazônicas, então controladas, o Ministério controlando, elas rendem muita madeira, muito pó da madeira. Sim. E aí a serragem, né? muita serragem. E avaliar como transformar essa serragem em energia e biofertilizante. Então o projeto já tem financiamento sueco, e aí eu estou trabalhando com o Instituto Mamirauá, mas a minha vinda, busca para Pelunir e Rondônia, era porque é uma outra Amazônia. Todo mundo olha a Amazônia, acha uma coisa única, homogênea. Acha. Somos várias Não é, Amazônias são dentro de uma várias Amazônia só. Amazônias. Com várias diferentes Nós temos em problemas, Rondônia a mancha de culturas. cerrado. Nós temos mancha de cerrado né, em O que Rondônia. o que é extremamente interessante. Justamente. Não, Você já teve o prazer de uma mancha de cerrado aqui na Amazônia, aqui em Rondônia? eu acampei no Cunhã e dizem que lá já é um meio cerrado. No Vale do Guaporé também tem uma mancha do Chaco boliviano. Tem, né? e também ao lado do Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques. Você está Floresta Amazônia, você pisa um cerrado. Então isso é muito interessante, a vegetação, o solo, os animais inclusive, né? Então a Amazônia, a Amazônia não é homogênea. Ah, que legal. Não, e muitas pessoas de fora imaginam uma Amazônia única. Eu Não. imaginava. Cultura, alimentação, animais, plantas, solo, clima, inclusive. Gente, é só imaginar, a Amazônia brasileira só, ela é maior que a Europa Ocidental. Então pega a França, a Alemanha, põe junto, é menor que a Amazônia brasileira. Sim. É a mesma coisa assim, não, porque Espanha é igual a Suécia. Não, Não é a é. mesma coisa a Amazônia. E Rondônia ainda tem uma característica na relação amazônica que é única, né? Assim, para todos os sentidos que você queira dar. A nossa ligação, ela permite a ligação terrestre, coisa que em muito o Amazonas não permite, Sim. em muito o Pará, o Acre, Roraima não permite, tanto Sim. quanto o Amapá Sim. não permite. Nós temos ligação terrestre, nós chamamos de linha. Né? Aqui na Amazônia, no estado de Rondônia, aqui em Rondônia mesmo, a nossa BR-364, no modelo escama de peixe, né? E aí vem espinha de peixe, vem as vicinais cortando, e essas vicinais se desdobram em linhas, né? E essas linhas chegam em todos os lugares. E nós temos também a hidrovia do Madeira. Nosso rio Madeira é um rio jovem. Ele escava o leito ainda, original, é um rio sedimentar, bem intenso, inclusive, muito rico em sedimento. E nós utilizamos a hidrovia através do rio Madeira até o Amazonas, o rio Amazonas. E escoa muita coisa por ele. Tão né? interessante essa coisa Madeira, soja, Interessante. milho, grão, sim. essa coisa da espinha de peixe é tão interessante, né? Escama de peixe, é espinha de peixe. As pessoas se esquecem que nós temos o segundo melhor, pode não ser o ideal, mas é o segundo melhor modelo de, não é de reforma agrária, mas Assim. de agricultura familiar. Sim, sim. Nós temos o que? 150, 145 mil propriedades rurais, 110 Uma são da conversa agricultura anterior, familiar. né, só para contextualizar os colegas, os amigos aqui, o estado de Rondônia é um estado muito rico em produção agrícola e pecuária. Nós somos agricultores e pecuaristas em grande escala no estado de Rondônia, né? Por isso não chegamos a mineral ser também, né? superavitários. Nós temos a reserva de diamante aqui, conhecida mundialmente, a reserva Roosevelt, e produção de ouro, casterita, o nosso garimpo da casterita vai muito bem. Óbvio. Sim, e muitos recursos naturais e o Estado ele arrecada muito e a gente consegue investir muito hoje por conta dessa arrecadação. Então, isso não do é dos Estado. estados mais É um ricos. estado jovem, relativamente jovem. Né? Eu nasci no território de Rondônia ainda, quando eu nasci ainda era território. E depois ele se tornou Estado, e é um estado muito promissor. Né? Se faz muito, a gente brinca muito de Pacarana, né? Lá em Pacarana, lá nos limites do estado, parece que nós estamos em outro local que não é em Rondônia. Você vai para o Cone Sul, o clima totalmente diferente, as pessoas diferentes, a cultura diferente, a comida diferente. Veneno é uma cidade alta, faz frio. Isso. E o Rio Madeira, ele banha tudo. O Rio Madeira, ele tem o mesmo fluxo de água do Rio Nilo, no Egito. O que a gente fala do Rio Nilo, não é? Uma dádiva do Egito, né? Sim. O Rio Madeira, por ele escavar o fundo, Sim. ainda o leito, ele, na cheia, leva às margens muito sedimento, muito mineral. Quando o rio baixa, essas margens ficam férteis. Como aconteceu? Sim, no Nilo, lá no Egito. E aí os ribeirinhos plantam as margens do rio. Melancia, arroz, né? Macaxeira. Macaxeira demais, inclusive. Agora a nossa macaxeira está avançando em qualidade. Isso acontece na seca. Sim, porque o rio enche,
Como ele é sedimentar, ele leva o sedimento para a margem, rio baixa, as margens férteis. Nós conseguimos ver, Pilar, se você viesse com mais tempo, eu ia raptar ela para levar ela Eu embaixo gostaria madeira. de ver. Você vê brotado o barranco, nós chamamos barrancos, né? Você vê brotado os barrancos, veio de mineral, assim, ó. Brota dos barrancos, veio de mineral. Você já viu aqueles... A cor, você vê as cores do mineral brotando do barranco, né? Então, ali, eles plantam ali e florescem muito rápido, e aí já floresce, já vem melancia. Você vê tanta melancia que você enjoa de ver melancia. Eu vou te dizer uma Banana, coisa. é tudo. Eu comi melancia da manhã, entendeu? E vi que era uma melancia que tinha um sabor melhor, diferente de outras melancias que eu tinha comido aqui no Brasil. Sim. Essas melancias são plantadas na beira do Rio Madeira. E aí elas têm como requisito esses minerais. Então é um estado muito rico, né? Então assim, a gente fala que a Amazônia tem um solo pobre, e tem, né, a floresta em si, mas o que sustenta nossa agricultura em grande parte é o Rio Madeira, o fluxo dele cavar. Então ele cava os meandros dele, ele abandona muito braço, né? Porque ele tá cavando. Esse braço abandonado, que vira floresta depois, fica rico em abundância de minerais. Então é muito interessante, né, o fluxo e a riqueza que nós temos aqui. Muitas vezes, quem é de Rondônia, Alex, não sabe disso, ou não valoriza. Eu até, uma das... Por que eu aceitei tão de... Eu nem pensei quando eu disse que eu não vou, aí eu cancelei algumas coisas em São Paulo. Por quê? Porque eu achei que seria muito relevante dividir essa informação, que não é nem minha, é do Ministério de Minas e Energia, via empresa de pesquisa energética. Por exemplo, eu fiquei sabendo hoje que, não sabendo o montante, mas que o PIB do Estado, ligado ao agronegócio e à pecuária, é em torno de 30 bilhões de reais. 30 bilhões. Então, os dejetos, os que sobram, o rejeito que eventualmente poluiria algum lugar, alguém paga para tratar, ou assim, numa estimativa conservativa, ou seja, possivelmente é maior, mas o Estado poderia estar ganhando outros 30 bilhões em cima de uma cadeia de negócio, em cima de produzir bioenergia e biofertilizantes disso. Através dos insumos até da pecuária, né? O que sobra é a pecuária. Deixa eu perguntar uma curiosidade, ela até falou pecuária. A melhor matéria é o excremento bovino ou qualquer outra matéria orgânica tem o mesmo valor? O melhor é relativo, então assim, qualquer matéria orgânica aproveita, porque eu tenho excremento do porco, que não tem aqui na região. Ele é bom, tem, mas não muito. É pouco. Ele, para fazer biogás dele, tem desafios. Mas eu tenho o resto da mandioca. A mandioca é fantástica, mas assim, muito bom. Então tem várias fontes de matéria orgânica, de resíduo orgânico. E aí quando eu falo assim, não é uma falácia, assim, não, o Alex só quer falar bonito, impressionar, porque ele quer vender o peixe do biogás. Não, não é isso. Tem dados, tem informação já publicada. E essa estimativa da EPE que eu falei é que eles estudaram então, desse montante, a gente pode dizer que o Estado, hoje em dia, podia ter um orçamento, no seu orçamento, 30 bilhões a mais de energia. Gerar energia limpa. Com carbono, pegada de carbono negativo, não neutro. Aí, Dani, vou deixar você para explicar outro dia, para não enrolar. Agora não. Agora não. Então tem benefícios econômicos, sociais e ambientais. E aí eu vim dividir isso. Porque Existe algum projeto desse piloto na Amazônia? Existem vários... Para que já tenha um resultado prévio, Eu conheço algumas iniciativas. Aqui mesmo tem uma instituição chamada Rio Terra, sim, que tem algumas propriedades locais e pequenos reatores. Mas aí daqui, quando você avança, se alguém do governo vier assim, Alex, a gente quer conversar com você. Eu falo, tá. Eu vou perguntar qual escala que vocês querem trabalhar. Vocês querem trabalhar numa escala que atenda uma indústria? É um modelo de negócio, uma estrutura. Você quer ter dezenas, talvez, ou milhares de reatores espalhados pelas comunidades que vão usar essa energia e vão usar esse fertilizante? O modelo é outro. Agora, não existe, eu posso falar aqui, eu não conheço nenhuma tecnologia que seja melhor para transformar qualquer sociedade
no hemisfério norte, hemisfério sul, no Brasil, na Europa, na China, em transformar a sociedade em sustentável, que seja melhor do que a tecnologia da degradação aeróbica ou do biogás. E eu desafio qualquer um a me mostrar. Nunca ninguém me mostrou. Você falou sobre isso no simpósio. Falei Desse sobre jeito. isso. Acho que eu falei. O tempo era curto. Porque me convenceu falando. Ah, sim. Impressionou bastante, já tive bastante resultado aqui. Impressionou Positivo. muita gente, inclusive em casa. Em casa. Mas, Pilar, eu sou doido para fazer uma pergunta para ela. Posso Então fazer? pode, claro, aproveita. O Brasil tem muita dificuldade de tirar a pesquisa científica da bancada e levar para a prateleira do supermercado. Levar para o mercado. Qual o segredo? Como vocês conseguem fazer isso tão bem? Porque a gente, na agência que eu trabalho, na agência de financiamento, uma parte que a gente avalia é como levar esses resultados ao mercado. Então, é uma pesquisa que tem que estar próxima ao mercado. Uma pesquisa feita pelas empresas, onde pode ser apoiada, tem essa ajuda das universidades, dos centros de pesquisa, mas tem que ter claro quando esse produto vai chegar ao mercado, porque isso vai ser avaliado. Então, essa parte a gente não pode esquecer. Para criar riqueza, para que essa empresa possa crescer, tem que ser quando elas vendem, quando elas têm um benefício. Senão não tem jeito. Não gera emprego nem renda. Só um comentário. A Espanha tem o terceiro maior centro de pesquisa da Europa, que é o CSIC. Ah, sim. Então, assim, a Alemanha tem o Max Planck, a França tem o CNRS e a Espanha tem o CSIC, que é um nível de competência absurdamente elevado. E aí você tem essa interação, muitas vezes, do CSIC com as empresas também. As empresas. E o governo apoia e impulsa essa colaboração. Então, tem projetos, tem editais que precisam das duas partes para poder fazer uma pesquisa que seja orientada ao mercado. Então a pesquisa já é orientada desde o início para o mercado, senão ela nem passa. Sim, tem um requisito. programa, não todos os programas. Algum programa está orientado ao mercado, não todos. Sim. Para dar esse impulso que a gente precisa. Porque no Brasil, Daniel, é um caminho sensacional para o jovem, viu? Eu sempre falo, olhando lá para o teu público, que teu público é quem me encanta, né? Quem eu acredito que vai mudar a sina desse país, né? Se a gente for ver aí as condições gerais do Brasil, é que nós somos muito otimistas, mas a gente acaba esquecendo de ver o quanto nós pagamos de serviço de dívida por ano. Mais de 100 bilhões de reais é só para pagar serviço de dívida. Em outras palavras, juros. Uhum. O Brasil não consegue trazer pesquisas em profusão, né? Consegue, tira uma aqui, outra acolá, tal, mas que virem, né? Que transformem startups em unicórnios, que sejam extremamente disruptivas e construam um espaço no mercado muito grande. E, por outro lado, o brasileiro é extremamente criativo. Muito. Então, esse jovem, principalmente esse jovem da mediação tecnológica que está lá, né, muito próximo da floresta, muito perto das dificuldades que o campo apresenta, ele tem muitas soluções, as quais, por exemplo, para trazer um caminho aí, ele consegue saídas que poderiam ser facilmente patenteadas. Provavelmente Sim. elas renderiam mais recursos do que a atividade principal do que ele faz. De tão criativos que são. Verdade. Mas nós temos dificuldade. Não só, imagina, se a gente tem dificuldade para tirar da academia, imagina para tirar do público em geral, né? Sim. Inclusive sobre o biofertilizante, Alex, na mediação tecnológica tem uma atividade assíncrona, que é um projeto para fazer biofertilizantes. Eles fazem nas unidades escolares, eles produzem, né? E eles montam uma horta experimental e utilizam o material para fazer, utilizando tambores, inclusive, utilizando materiais que eles tenham naquele sítio de produção deles. É um requisito, inclusive, com nota. Né? Isso mesmo, um professor essa uma disciplina, chama NBAZ,
que é Agroecologia e Zootecnia, o professor Dr. Jefferson, né? Ele é PhD em pesquisa científica e ele é o orientador dessa pesquisa. São estudantes do ensino médio que fazem esse projeto, mas é um projeto espaço, né? É ali, naquele local, naquela situação. Paulo, eu queria só complementar o que você falou. E, Pilar, talvez eu não lembro qual é o percentual do PIB da Espanha que vai para ciência e tecnologia. Eu não me lembro também. Mas eu não lembro de cabeça, mas era um valor, talvez em torno de 2%, 2 ou 3%. O percentual que o PIB, que o Brasil investe em ciência e tecnologia, se não me engano, era algo em torno de 1,3% do PIB. Chega a bater 1,8%. Tá, 1,8%. E se a gente pegar São Paulo como exemplo, São Paulo investe, tem uma regra estadual que eles têm, se não me engano, em torno de 2% há décadas, que do ICMS, do que arrecada, vai para a FAPESP, que é a principal órgão de fomento brasileira, e que tanto saiu um ranking agora com os pesquisadores que têm mais proeminência no exterior, dos 10 brasileiros, acho que, se não me engano, 8 ou 9 estavam em São Paulo. Então, e já está comprovado, só em bolsa de estudo, cada real que você coloca num doutorando ou num pós-doc, gera R$4 para quem está investindo. E aí fica o recado, e outra informação, a Coreia do Sul é a 10ª economia mundial há uns 2 anos. Eles investem 4,25% do PIB em ciência e tecnologia há 20, quase 30 anos. Sistematicamente. Então, a resposta está aí. Um Estado quer se desenvolver. Olha o que São Paulo fez. São Paulo é São líder Paulo em um monte de coisas porque tem FAPESP. São Paulo é capaz de ter o acelerador de partículas em Campinas. São Paulo faz acordos com a Comunidade Europeia com um nível da EU. Sim. Agora, voltando ao estado de Rondônia. O que acontece com esse estado? Ele está num momento, eu falei hoje lá na minha apresentação, ele está no local e no momento correto. Por que isso? Porque o mundo inteiro precisa de uma Amazônia preservada. E o mundo inteiro, hoje em dia, valoriza a bioeconomia. Então, Rondônia, por ser um estado novo, eu diria que eu posso dizer que tem a faca e o queijo na mão. E se Rondônia quiser ser o exemplo na Amazônia, possivelmente teria mais facilidade do que até os outros estados que talvez tenham estruturas mais estabelecidas. Então só está na mão de quem toma a decisão e decidir o que fazer com os recursos. É isso. E aí, Paulo? Ficou o recado para nós. Bem dado, né? Bem dado, recado bem dado. O Paulo não pediu para falar não, só para deixar claro, ninguém pediu nada não. Não, eu acho que a gente está trilhando esse caminho. A vinda da Pilar, a curiosidade dela de vir aqui, a própria disposição do Alex, já demonstram um pouco desse esforço que a gente... Na verdade, a Rondônia avançou muito, né? Nos últimos 6 anos aí, a Rondônia avança, 5 anos, a Rondônia avançou muito em pesquisa, em investimento. Falando de educação, as nossas escolas nunca estiveram tão bem equipadas em toda a história, né, da educação do estado de Rondônia. Muito equipamento foi aquisicionado, muita reforma, muita construção, muito investimento em professores e em estudantes, porque na escola começa muita coisa, né? Na escola começa o interesse pela pesquisa, né, e agora com o novo ensino médio, o jovem pesquisador, protagonista, mesmo com todas as discussões acerca, avançamos muito. Né? O Paulo Haddad, ele deu uma nova cara à FAPERO. Começam a surgir eventos, começam a se discutir, a pensar sobre, a unir, formar redes. Né? A gente fala assim, poxa, as pessoas certas nos lugares certos, com a vontade muito grande de fazer. Eu costumo dizer, Pilar, que eu falo como rondoniense agora. Né? O rondoniense, ele é muito aguerrido, porque a gente já apanhou muito, a gente teve que arregaçar as mangas muitas vezes, né? E fazemos isso diariamente. Porto Velho mesmo, capital, cresceu muito ultimamente. Então, ela saltou, assim. E as pessoas, quando vêm para cá, pensam, eu não sabia que era assim, né? Eu pensava que era uma floresta. Sim, é verdade. Com onças pela rua. Eu falei, queria ver uma onça, nunca vi uma onça, né?
assim, solta, nunca vi. E assim, e nós avançamos muito, e somos muito guerreiros, e tudo que vem a gente consegue fazer muito mais, né? Quando eu falei do maker, porque eu já ouvi muito por aí, em viagens, em trabalhos por aí pelo Brasil, por aí, vocês são muito artesanais, vocês fazem artesanato o tempo todo. Eu falo, né? Fazemos artesanato com muito orgulho. Nós somos artesanais, sim. A gente faz muita coisa com pouco. Né? A nossa história foi assim, de lutas. Muitos povos fundaram Rondônia. De vários países vieram para cá, para a construção da ferrovia. E depois para o ciclo da borracha, e muita gente veio, ouro e diamante. Rondônia é formado por muita gente, muitos Por muitos povos. ciclos, né? Muitos ciclos, muita história. Então, quando vem aí um Paulo Haddad para uma Mafapero, quando vem um Marcos Rocha para o governo, né? Quando vem uma Nájila aí lá para Fiocruz, não é verdade? Está fazendo a diferença. Não vou falar de mim, não, porque aí eu vou me elogiar aqui só. Mas, assim, vem os cabeças para os pontos chaves e as coisas começam a acontecer. A gente começa a se inquietar e querer ir ali. Você viu ali, rapidamente a gente formou uma bolinha no Coffee Break e já organizou um evento. Olha aí que Não beleza. foi ali? Rapidinho organizamos um evento. E Mas assim, eu acho que desde fora, Rondônia não é um dos estados mais conhecidos. sim, não então, inclusive quando as pessoas acham Amazônia, é. É Amazonas. acham um estado, Amazonas. Amazonas. Não vem em Rondônia, né? Não vem Rondônia. Eu aprendi que Rondônia estava quando eu morava aqui no Não Brasil. vê o Acre. Ainda não visitei Acre. Aham. Mas Mas também não é visto. O Acre também não, Não é visto. visto. não é visto, não. Não. Inclusive, menos acho que era Rondônia. Me ouvido, quase, eu falaria que é assim, muito triste, muito triste. Mas é porque também o nome do Amazonas, lembra Amazônia, É. Amazonas, e Amazônia, aí tudo é Amazônia. Amazônia. Tudo é Amazonas, mas- Amazonas. Amapá, talvez, eu já tinha ouvido algumas Amapá. de Amapá, mas esses estados, não. Então, para mim é um grande orgulho estar aqui com vocês e conhecer essa riqueza tão grande dessa parte do Brasil. Agora, veja só, Pilar, falando de Eu que pesquisa. transmitir isso. Isso. Nós, nos nossos artigos, revistas, né? A gente coloca assim, a Amazônia chama a atenção. É uma estratégia que nós usamos. A Amazônia chama a atenção. Então, a gente coloca nos títulos dos trabalhos, né? Na Amazônia. Na Amazônia, para ser aceito pelas revistas, inclusive. E aí, em uma fala minha, em um evento, eu falei, gente, bora começar a falar Rondônia nos nossos artigos? Eu coloco, né? A pesquisa não sei onde, na Amazônia, porque vai ser aceito na revista. Nacional, internacional. Vamos começar a falar que é Rondônia mesmo. Em Rondônia. Bora colocar Rondônia nos títulos. Rondônia nos títulos dos livros, dos artigos, das revistas, nas nossas falas, porque eu cansei de apresentar trabalho por aí e colocava no meu slide, papapá, na Amazônia. E aí ficava tudo para o Amazonas. Claro. Nada contra nossos irmãos aqui. Mas a gente precisa colocar lá no nosso título Rondônia, em Rondônia, inovação sem tecnologia, em Rondônia. Onde é Rondônia? Aí começa a aparecer Rondônia no cenário. Não é? E aí, com a maior naturalidade, explicamos. Eu achei sem razão nisso. Essa coisa de percepção, né? Sim. Ela é muito forte. É forte. Agora, Marketing é isso. eu só tinha um comentário sobre essa falta de conhecimento sobre os vários estados que tem na região amazônica, e que eu acho que também é um pouco responsabilidade, não preciso chamar de uma esfera federal, mas talvez do Brasil como um todo, de várias esferas, porque o futuro econômico do Brasil está nessa região. E esperar que essa região, que já está fazendo muito, mas que por si só, com várias dificuldades inerentes às dificuldades impostas pela floresta, pela logística, principalmente os outros estados, talvez a Amazônia, os estados da Amazônia poderiam ter uma visão, um olhar mais... um olhar e um aporte mais condizente à sua relevância. E quando eu falo isso, eu falo que o Brasil tem a FINEP, que o Brasil tem o CNPq, nem CNPq, CAPES, mas tem órgãos que poderiam fazer Então, mais. Alex, você tocou num ponto aí que é a minha luta nos últimos tempos. Eu recentemente fui eleito diretor para a região norte do CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo de cada um dos estados, né? E aí
eu adotei uma única luta. Pelo menos trabalharem para diminuir as assimetrias. Se você olhar, nós temos uma planilha lá, os investimentos dos últimos 20 anos, de CNPq, FINEP, CAPES e direto do MCTI, nos entes estaduais, a distância, a diferença, ela é brutal. E com Rondônia, mais ainda. E não bastasse isso, que é uma assimetria nacional, seja na formação de mestres, doutores, pós-doutores, seja no investimento direto para subvenção de empresas, de inovação, na forma como for, você ainda tem uma assimetria talvez mais cruel ainda, que é a própria assimetria na Amazônia. O Amazonas e o Pará são a Amazônia. Os outros são satélites que colhem um pouco do milho que sobrar, para não falar um termo pior. Então, assim, eu tenho brigado muito com a FINEP sobre as réguas. Eu acho que a régua dos programas da FINEP para estados como estes precisam ser diferentes. Mas aí, gente, ou o país encara a realidade de fazer da Amazônia algo diferente, ou enfrenta a realidade de que os povos que estão na Amazônia precisam sobreviver. E vão patrolar o que for preciso, inclusive a floresta. E o projeto da Amazônia 10? Então, a Pilar me fez uma pergunta interessante. Um esforço muito legal que existe é o Amazônia Mais 10. O Amazônia Mais 10 foi uma iniciativa, né, que veio com o bojo e o interesse de ser Fundo Amazônia. Na briga política que se desenhava entre o governador de um estado e o presidente do país, a capacidade, fundo travado, não, vamos lançar um fundo voltado para a pesquisa. E aí depois isso se resolveu e a FAPESP abraçou a causa e lançou um trabalho que iludiu muita gente no começo, achando que eram as FAPs do Sul e Sudeste, pondo recurso para a pesquisa das FAPs do Norte. Não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Mas ainda assim é uma iniciativa brilhante, digna de aplausos e louvores. O Amazônia Mais 10, ele é uma iniciativa voltada para pesquisas na Amazônia, tem que envolver no mínimo 2 estados amazônicos e quantos outros quiserem aderir. Então, uma chamada de uma pesquisa, qualquer que seja, ela tem que contemplar 2 FAPs da Amazônia, a FAPER, a FAPAC, a FAPER, a FAPER, a FAPEAN, e quantas outras quiserem aderir. E aí cada um põe os recursos que quiser. Tem um mínimo, mas cada um põe os recursos que quiser. A FAPERO apoia os seus pesquisadores, a FAPESP os dela, a Araucária os dela, a FAPEMIG os dela. Então, isso não muda muito o cenário, mas traz um desenho de contribuição importante que acaba envolvendo uma rede interessante de pesquisadores e essa troca de conhecimento. Mas não tem nada de recurso para a Amazônia especificamente especial por isso. Mas esses pesquisadores são pesquisadores acadêmicos, universitários, são pesquisadores de empresas? Que tipo de pesquisadores? Só pesquisadores. Aí, olha a pegada, é isso que eu acho maravilhoso na Pilar. Você fez a pergunta-chave. Essas são todos de universidades públicas. Não tem essa interação com a empresa e nada. Mas você me perguntou antes como é possível levar o produto ao mercado. Pronto, sacou. Pegou rápido. É isso, Pilar, é isso. Então aí tem um gap. Tem um gap. Um gap que tem que ser resolvido. Efetivamente é isso. E essa coisa exclusivo da universidade, da faculdade, é já cultural nossa aqui. Sim, já está instituído. Nós vamos lançar, você sabe, não sei se você tem acompanhado, o Tecnova. O Tecnova é um programa da FINEP voltado para inovação, subvenção para empresas privadas. E aí eu brigava pelo seguinte, a gente conseguiu, o Odir ficou muito bravo com isso, mas
meu presidente tem que me considerar que foi uma batalha que eu ganhei, injusta, mas eu ganhei. A divisão dos recursos foi baseada na capacidade de contrapartida dos estados. A FINEP precisava adotar um critério, deu uma briga, eles quiseram mudar, eu não aceitei. O Confab estava sendo realizado em Porto Velho, eu ganhei a briga e Rondônia levou um recurso que teoricamente não teria. Era algo em torno de 6 milhões, nós levamos 10. E aí, ele, poxa, mas o critério não está adequado. Eu falei, sim, o critério não está adequado, mas ele não está adequado desde o nascedouro. Porque uma empresa do Sul e Sudeste, com projetos entre 240 e 400 mil reais, viabiliza inovação. Para uma empresa no Acre, no Amapá, em Rondônia, se eu trouxesse essa régua para 80 a 300, eu atendia muito mais empresas, porque são empresas menores, na sua grande maioria, são empresas que têm ainda dificuldades que as do Sul e Sudeste ainda não, já venceram há algum Muitas são tempo. familiares, inclusive, né? Empresas familiares. Um grande problema é que o Brasil, ele é o que eu falei, Grande demais. só a Amazônia. Então o Brasil inteiro é maior que a Europa. E as pessoas, não, mas então vamos botar essa régua, porque São Paulo, Rio, tudo bem, pega alguns estados aqui e ali, e os estados que têm um gap do desenvolvimento por uma questão histórica, tem uma dificuldade muito grande. Então você fala assim, não, mas a gente está botando um sistema competitivo que é justo para todo mundo. Não é. E tem uma coisa que eu acho que o papel da FAPERO é fundamental, e de novo não estou advogando a favor, mas é uma informação quase de livro-texto. Não existe crescimento econômico sem educação. O Brasil já está crescendo pouco por falta de nível técnico. E não existe a formação de um doutor chegando na academia. Se você dá o valor, você paga para ele uma bolsa, e agora com o valor da bolsa doutorado, que é o que é, sei lá, não chega, está 2.200, 2.500, talvez 3 mil. E a pessoa que é doutora não pode ter uma família porque não dá, ou vai ter muita dificuldade. Agora, eu olho para a FAPERO e falo assim, bom, talvez a FAPERO podia tentar estimular mais. Mas se você não dá pernas para a FAPERO, você dá cotoco, ela vai tentar, ela faz maravilhas com o cotoco que ela tem. Mas você tem que dar mais pernas. Se você quer que empresas desse estado e de outros estados contratem doutores, assimilem doutores, você tem que dar para quem está formando ou dando subsídio para os doutores pernas. Não é uma crítica, é só uma colocação, Sem dúvida, porque dúvida. sem dinheiro não se faz, se não faz. Voltamos na resposta que a Pilar me deu sobre como tirar das academias a inovação para que as empresas utilizem. Elas não conseguem tirar das academias os doutores, né? É complexo falar, né, sobre isso, porque eu vejo como uma questão cultural, Paulo, já instituída, e a gente não que está dentro do sistema não enxerga. Aí a gente fica se perguntando, como você falou, né, mas por que não consegue? O que está acontecendo? E às vezes está bem na frente, e a gente não está conseguindo sanar. Essa é uma distância. Então, as discussões ficam no meio da academia, ficam ali no viés da academia, ficam ali. E eu já me perguntei muitas vezes sobre isso, né? Quando pesquisava, inclusive, sobre o mercúrio, nessas barrancas e comunidades, eu sempre, e daí, né? Comunidade, e aí, quando é que vai o retorno? Cadê o retorno? Não chega. E esses artigos belíssimos e publicações ficam aonde, para quem? É verdade. Não é fácil, mas quando a gente consigue ver o problema, consigue dar solução. A primeira coisa é ver o problema para dar uma solução. Então, eu acho que você está no caminho adequado para poder crescer. Eu vejo que eu vejo avanços. A gente consegue enxergar avanços e essa inquietude que a gente fica assim, Paulo, a gente fica, né? Fica uma inquietude, uns remexidos assim, já é um resultado positivo. Está incomodando. Sabe que pode fazer e tem condições de fazer. Mas eu acho que se não houver um entendimento, e aí não é de governo, nem de governo específico, mas da estrutura governamental, que eu chamo Câmara, deputados, sim, todo de entender que assim, bom, talvez a FAPERO, se a FAPERO, talvez, no dia que ela tiver garantido 1% do PIB do Estado,
ela consegue dar um retorno maior. Isso independente de qualquer tipo. Isso em comparação, isso em comparação com os outros estados. Rio tem 2%, São Paulo 2%, os outros eu não sei. Não lembro de cabeça. São Paulo tem investido 3%. São Paulo tem sido... A gente está falando do FAPER o tempo inteiro, Paulo. Vamos aproveitar esse podcast. Nós tivemos uma reunião um dia desse do Conselho Curador e você colocou tantas coisas bacanas que a FAPER está fazendo. Os eventos que estão acontecendo, né, os que estão sendo planejados. Você poderia aproveitar para falar um pouquinho para quem nos escuta? Nossa, tem 16 programas rodando. Então, muita coisa vamos oficializar aqui na mídia. Quando eu vi esses programas, tinha muita não é coisa, verdade? eu vi, eu tinha fui muita com olhos coisa. assim abertos. Muita coisa legal É acontecendo. encantador. O governador Marcos Rocha nos deu uma oportunidade diferenciada de fazer história e é o interesse dele. É um cara que você sabe, né, Dani? Você trabalhou com ele na educação. Você sabe o quanto ele preza por isso. O problema é que a gente tem que encarar uma coisa que é fato. Rondônia é um estado novo, cheio de carências básicas ainda. Sim, também é verdade. Sabe? Tem inúmeras pontes em vicinais que com chuva vão embora e o povo tem que ir e vir, tem que sair de onde está, tem que comer, tem que andar. Então, nós temos muitas dificuldades básicas ainda. É um estado que praticamente não existe saneamento básico. A capital tem 1,2%, 1,3%. Nós temos muitas necessidades ainda básicas. Ciência, tecnologia e inovação não é saída e solução para tudo, mas ajuda muito. Esse é o fato. Esse é um caminho que a gente tem que trilhar. E a Rondônia começou a trilhar, começou a dar seus passos nessa direção. Eu acredito que a gente vai entregar... Eu espero muito, o governador gosta muito de falar a palavra honra, né? Honra quem te honra e tal. Isso, verdade. Eu espero honrá-lo muito, muito dignamente em deixar uma entidade muito mais forte. Você está honrando, Paulo. Mas assim, não sou eu, né? A equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. E essas coisas, né? essas somatórias, nós precisamos aproveitar mais, né? E aí eu falo mais na relação entre os entes dentro do governo, as diversas secretarias, autarquias. Por quê? Porque a disponibilidade, né? Olha que legal. Quanto você está ganhando para estar aqui, Alex? Eu sinto cumprindo minha obrigação como brasileiro de dividir isso. Estou ganhando satisfação. O Alex está aqui 0,800, ele se dispôs a vir. Se vocês me trouxerem, né? Se me derem a passagem, eu vou. E aí a gente fez um esforço. Fez quantas conexões? Não, foi direto? A equipe é boa. Olha que sorte, hein? A Pilar veio porque ela vem falando há muito tempo. Eu quero ir para Rondônia, eu Quero vou para conhecer Rondônia. Vou conhecer Rondônia. Esses rondonienses. Sim, eu sim, fico super feliz. Eu não tive nenhuma preguiça de vir para cá ao dia seguinte de eu chegar da Espanha, porque era tanta emoção que eu sentia de conhecer, que eu não podia perder essa oportunidade de participar neste simpósio internacional FAPER. Olha que legal. E aí eu provocava ela, falei assim, pô, você não vai para Rondônia? Eu vou para Rondônia, eu já falei, eu vou. E ela falava. Terra de Rondônia. Eu não vou perder de ir para cá. E assim, veio com a missão dela de abrir caminhos, de construir pontes. E é uma querida, né? Super Nossa, simpática. Meu Super simpática. português ainda não está mais. Não, sim, super bem entendível. Tranquila, não é verdade? Compreensível Compreensível facilmente. demais, verdade. Gente, que legal. Então, Paulo, você quer falar mais alguma coisa sobre os programas? Não, se me ajudarem a divulgar, né? O Tecnova nós vamos lançar aí em breve. É um programa que a FINEP não gosta que use o termo fundo perdido, né? Mas é um programa voltado para empresas privadas que faturem até 16 milhões de reais por ano, no máximo, e que nos apresentem projetos de inovação entre 240 e 400 mil. E aí elas vão receber, as que forem selecionadas, receberão esse recurso para fazer inovação. Ou seja, o Tecnova vai lançar edital. Está lançando aí... Olha lá a carinha, Já aproveita, olha lá a carinha do Thiago se escondendo. Já ali, aproveita e divulga isso aí. Sai em agosto agora. Agora, em agosto, edital, para as empresas se cadastrarem. E nós temos muita expectativa de fazer um
Concorrerem, na verdade, né? Sofremos um pouco com o Centelha, nós temos um Centelha agora recentemente, atrasou, demorou, passamos raiva, erramos, desacertamos, mas enfim, o Centelha está na praça, foram outorgadas as ideias inovadoras, né, o empreendedorismo inovador, que é a outra ponta da linha, né? E temos muita expectativa de lançar aí agora, no mês de agosto também, algumas chamadas voltadas para pesquisa na agricultura, né? Pesquisa para melhoria da fruticultura. Piscicultura também? Piscicultura, eu acho que nós estamos com 2 piscicultura rodando. Eu acho que piscicultura não vou lançar esse ano, não. Porque está rodando, né, já? Está rodando já. Mas tem bastante... puxa, estamos entrando com 2 revolucionários novos produtos. Um é com o Sebrae, é o Inova Amazônia para bioeconomia. Nós vamos entrar com a Bolsa Sócio Empreendedor, fazer o dono do negócio trabalhar a inovação no negócio dele, recebendo um salário. Também vamos lançar uma bolsa Jovem Pescador Artesanal, que é para fazer o filho do pescador artesanal acompanhar e aprender o trabalho do pai, né? Que legal, Paulo. Não tem. E tem que ser pescador artesanal. Pescador artesanal. Então, o pai já tem que ser pescador, é o filho do pescador. Isso. Ou a filha, né? Ou a filha. Isso mesmo. Nossa, eu fui agora mal, hein? Ou a filha, Pois politicamente porque nós correto. temos pescadores. Por que não, né? Temos Faço muitos aqui pescadores. minha culpa. É isso mesmo. Mas a Paulo, ideia... é hábito só. É. Isso aí, às vezes, eu... Já incorporou todo mundo. A filho e ideia, filha. a ideia é fazer com que isso se transforme numa tradição, passando de pai para filho. Sim. E aí, como é que é? Esse do pescador eu me interessei. Ele vai, então, cadastrar a filha, o filho, e eles vão receber uma... Nós estamos fechando as regras com o Ministério de Pesca e Aquicultura. Nós vamos entrar subsidiando o coordenador e o próprio, melhorando um pouco a bolsa desse jovem. O jovem pescador artesanal, ou seja, tem que ser pescador artesanal, né? Nada de tanque-rede, nada disso. Não. É fomentá-lo para que ele aprenda o ofício do pai, fazer com que ele esteja junto. Deve ser lançado pelo presidente Lula agora, dia 2 de agosto. O estado de Rondônia participa. Tem mais, hein? Tem mais. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Se você lembrar, você fala para nós. Tem. A mente dele está assim, ó. Muita coisa. Pessoal, que legal esse bate-papo, esse podcast, mas a gente vai caminhando para o final. Né? Vai caminhando para o final. Foi rápido. É rápido. E já são quase 1 hora passada de conversa aqui. Olha isso, Né? fala demais. E aí, como as mulheres vêm primeiro, sempre, viu? Fica a dica, total a dica, né? Verdade? Passar a palavra para Pilar, para as considerações, para quem nos escuta, quem nos assiste. Só dizer para aquelas pessoas que estão lá, que muito obrigada. Eu não tenho palavras para dizer que participar nessa conversa, nesse bate-papo, nesse podcast, é um orgulho e eu gostaria muito que eu vim para cá para estabelecer colaborações com a Espanha, que em algum momento isso seja uma realidade, que equipes de pesquisa daqui de Rondônia comecem a ter colaborações com a Espanha e tomara que dê certo. Paulo vai ajudar e a gente está disposta para que aquilo aconteça. A gente está à disposição e peço desculpa por meu português, mas eu sei que todo mundo vai entender que meu coração está no Brasil também. Olha, mas assim, se alguém quiser manter contato, tem alguma página, alguma rede social, algum endereço que você pode disponibilizar para quem quiser conversar com você? O endereço é melhor meu e-mail. E-mail? Mas também no Instagram, se você quiser, pode me encontrar. Não, é LinkedIn, melhor. É LinkedIn, mas LinkedIn? melhor. Sim. Tem Instagram? Instagram também. Qual é seu arroba? @Pilar de Miguel, é meu Instagram. Pronto, eu vou encontrar e vou digitar aqui para você no nosso chat do YouTube.
O pessoal daqui gosta do Instagram, você não tem nem ideia. Mas não gosto muito, posto poucas coisas. É? Não, melhor prefiro o LinkedIn. LinkedIn. Prefiro o LinkedIn. Paulo Haddad, nosso presidente da FAPERO RO, Rondônia, Brasil. Você sabe que eu assim, tive muita facilidade para decorar o hino de Rondônia, né? É lindo. Sabe por quê? Por quê? Eu me sinto tão contemplado. Algumas Nossa, pessoas é querem lindo demais. ficam né, essas lacrações aí ridículas. Agora resolveram atacar os bandeirantes. Pô, era outra Me época, poupe, né? era outra época, era outra história, era outro entendimento. O nosso hino começa com Nós os Bandeirantes de Rondônia. Nos orgulhamos de tanta beleza. E bandeirantes... Tem as discussões, né? Tem as discussões. Sim, mas ele bandeirantes não é... efetivamente eram os paulistas, né? Sim. Aí eu me sinto muito contemplado. Foi um monumento, não? Não, porque o hino... E o nosso Nossa, céu é lindo demais. muito bonito. O hino Eu fala vou- do nosso céu Ainda vou azul. levar ela a ver um pôr do sol. Sim, que beleza. Vai Muito bonito. bonito aqui. Tem que ver. Na beira do Rio Qualquer Madeira? nota, Você viu? vai levar Na beira na... do Madeira. Ah, na ok. beira. Se não for na beira do Madeira, não, Que legal. Tem Aonde só- é que você vai levar? não sei, sugere. Vamos. Meu Deus, vou fazer comercial no Vamos lugar junto. aqui, ao vivo. Vamos junto. Eu acho que eu vou, hein? Claro. Nossa, eita, linda. Muito bem. Olha, eu quero agradecer aí a SEDUC, Olha para a câmera, o pessoal te vê lá. quero agradecer muito a SEDUC, professora Ana Pacini, obrigado por todo o apoio sempre que nos tem dado. Nossa Senhora, você, Dani, A gente se conhece há um tempão já, Maravilhosa. né, Paulo? Nem sei quantos anos. já perdi essa conta, nem quero fazer também. Mas é muito legal, muito bom estar aqui, muito bom falar de ciência, tecnologia e inovação, ainda mais quando a gente tem pessoas tão especiais que vêm à nossa casa nos visitar e Com nos certeza. traz tanta beleza aí. Obrigado. E doutor Alex, deixe seus recadinhos aí. Então, a gente também tem que agradecer, né? Eu agradeço ao seu antigo orientador, Vanderlei Bastos, professor da Unia. Gosto demais da conta. Uma pessoa fantástica que me dá o privilégio e a oportunidade de estar aqui. Sempre foi por conta da nossa colaboração e parceria de muito longa data. E dizer que eu agradeço muito o convite, a oportunidade de ter, pelo convite da FAPERO também, de ter falado hoje, participar desse evento, ter conhecido tanta gente interessante, fantástica, trabalhando muito, e novamente colocar à disposição em qualquer momento de auxiliar no que tiver ao meu alcance, conhecimento, para avançar com essa agenda aqui no estado de Rondônia, porque eu sei que é uma agenda que pode trazer muito benefício social, ambiental e sustentável para o estado. Se alguém quiser saber mais sobre o biogás, procura. Tem Pode artigo, procurar no tem- LinkedIn. Bom, tem uma linha de pesquisa gigante, só que às vezes os artigos são muito específicos. Tem literatura, mas geralmente eu costumo colocar à disposição para tirar dúvidas e tudo mais. Ah, legal. Então tem o seu LinkedIn. Tem no meu LinkedIn. Pronto, Instagram. Instagram eu não tenho. Eu não sou Tem. muito de rede social, não. Não? Não. É que o pessoal daqui gosta demais do Gosta. Instagram, de rede Mas tem social. LinkedIn. Tem, muito bem. Gente, olha só, aqui nós conversamos, foi um podcast, foi um bate-papo, né? Conversamos livremente, mas a fala do Dr. Alex, da doutora Pilar, na palestra do simpósio, estão disponíveis aí no canal do YouTube da Mediação Tecnológica, na íntegra, total, sem corte nenhum. Então você pode ir lá assistir a fala do Paulo Haddad também. Hoje todo o simpósio está sendo transmitido para você que não está conseguindo ir lá ou está em outra cidade, em outro estado, né? Então você pode assistir e ver sobre o que eles falaram, não é verdade? Porque lá já foi, já foi feito, já está lá no YouTube, né? Pode assistir isso e compartilhar para mais e mais pessoas. A intenção é compartilhar conhecimento, trocar experiências, interagir. E aí, como eles falaram, eu também estou muito agradecida pela oportunidade de conhecer você, viu, Pilar? Assim, é uma Um pessoa prazer. que encanta, simples, assim, fácil acesso, né? E vocês também. Muito bacana, assim, um abraço Português muito acolhedor. bom, embora ela reclame dele, né? Pois é, ela fica falando meu português e foi, nossa, é maravilhoso. Para que você tenha essa vontade de ir para a Espanha também. Eu já, olha, estou com muita vontade, inclusive. Tá. Já estou organizando uma ida para lá, ficar 6 meses. A gente tem que Lá falar fazer sobre isso. o doutorado com dupla qualificação. Ótimo. Lá, qualificar na Espanha também. Bem Para interessante. ter dupla titulação, na verdade.
né? Uau! Sim, sim. Que aí pretendo, porque para trocar experiências e ficar algum tempo, aproveitar o apoio que o nosso governo nos dá, né, para avançar mais, e Rondônia precisa de mais doutores aí com dupla titulação. E aí eu agradeço ao Alex. A Alex também, a gente conversou bastante no simpósio, e aí também é uma pessoa de fácil acesso, né? Trocamos experiências, até nos encontramos aí nas pesquisas aí, sobre mercúrio, peixe, garimpo e cunhã. Esse cunhã eu estou indo para lá semana que vem, só para te dizer, e vou dormir lá. E vou comer jacaré frito. Boa sorte. Fresquinho. Não sei, jacaré é uma delícia. Onde? O Cunhã, uma resex, onde nós temos muitos jacarés e a pesca deles é autorizada em certas épocas do ano. Lá nós temos um abatedouro de jacarés. Nós temos um restaurante lá premiado com um prato de jacaré com molho de tucumã. Não sei se você conhece tucumã. É uma fruta nossa. E eu comi jacaré também. Comeu? É caula de jacaré. Calda de jacaré, fritinha. E aí eu vou estar dentro da reserva, no Lago do Cunhã, que você... Belíssimo. Poxa, ela tem que vir com mais tempo. Está muito longe. E o Lago Cunhã não é tão longe, não. E você entra no Cunhã, parece que está entrando em um quadro. Uau! De lindo, você está no quadro. É lindo demais, né? Lindo Que demais. delícia. E eu vou dormir lá semana que vem. Que delícia. E aí, se você vier aqui uma outra vez, a gente organiza. Vai Eu já lá. te pego no aeroporto para não ter chance do Paulo te buscar lá. Quando ele chegar lá, você já foi. Eu fui embora. Já foi conhecer a Rondônia, os rios, as estradas. Uau! Que Você vai gostar delícia. bastante. Sair da capital e adentrar o estado, né? Exato. Então, gente, já começou outro podcast, tá vendo? Então, agradecer a você que nos assistiu, que esse tempo todo aí ficou junto com a gente. Esse podcast vai ficar disponível, aí você pode assistir de novo, pode cortar. Quando você for cortar e fazer print, só dá um crédito para nós, você não faz aquelas caras e bocas, tá? Faz um print. É porque tem gente que pega o podcast, faz print, aí você tá com a boca aberta, assim, na fala, sabe? Fazendo careta, né? Faz um print bonito nosso aí para divulgar nas redes sociais, né? Pilar, dá um crédito, dá uma chance para nós ficarmos bonitos na foto. Uma foto bonita. E aí a gente, quem sabe, aí um outro podcast, um outro momento com eles. Inclusive, eu vou fazer um podcast no Cunhã, nós vamos fazer. Ah, sim. O pessoal do Cunhã que está nos assistindo, aí nós vamos fazer um podcast nas barrancas do Cunhã. Transmitir direto de lá, falar sobre o jacaré, Uau! falar sobre comer o jacaré, né? Falar sobre a Resex. Então, ela é bem pertinho daqui. Seria um prazer poder para ir para da lá. próxima vez a gente Sim. combina direitinho. E aí, até a próxima, pessoal. A gente se despede, viu? Deixa teu comentário aí, deixa tua pergunta, tua crítica, curte, né? Para que mais pessoas tenham acesso, que esse podcast chegue a mais e mais pessoas. Ele está aberto para todo mundo assistir, não só os alunos da mediação tecnológica, aos professores, ao acadêmico. Nosso canal tem 71 mil inscritos, então caiu na rede nacional, qualquer pessoa aí pode assistir, certo? Então a gente vai se despedindo, eu sou Dani Brasil e te encontro no próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.